Apocalipse 9, Apocalipse 9, verso 20 e 21, diz assim: E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata e de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Então, o meu tema é: o que os crentes não sofrerão? O que os crentes não sofrerão? O que significa que os que não são crentes sofrerão. Mas esses dois versículos que eu li, eles falam de arrependimento, né? Que assim: e os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram. Diz o verso 20, né? E o verso 21. E não se arrependeram. Aí continua, né? Então, nesses primeiros versículos, eles não se arrependeram das obras das suas mãos. Os homens não se arrependeram das obras das suas mãos. E aí, quando eu vejo essa palavra arrependimento aqui, registrada nesses dois versículos, Apocalipse 9, 20 e 21, eu percebo que Deus, Ele quer que o ser humano se arrependa. Porque Deus quer salvar o homem. Mas só o fará mediante o arrependimento do homem. E aí, antes de eu prosseguir aqui do que eles deveriam se arrepender, eu quero dar uma olhada ainda, retornando um pouco aqui, na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, onde diz o seguinte, veja só, segunda carta do apóstolo Pedro, segunda epístola, capítulo 3. Pedro diz assim, capítulo 3, verso 3, né? Diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores. Aí eu chamo a atenção aqui para os últimos dias, né? Nos últimos dias, coisas que provavelmente não aconteceram no início, até no meio, mas nos últimos dias, que creio eu que são os dias que nós estamos vivendo, virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Então aqui eles estão aludindo à vinda, à parousia, à vinda de Jesus, né? Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, esses escarnecedores que virão nos últimos dias, eles estarão colocando em dúvida a fidelidade da promessa de Deus da vinda de Jesus, da vinda do Messias. Aí quando chega no verso 9, Pedro diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco. Longânimo é praticamente paciente, né? Longo ânimo. Não querendo que ninguém se perca. Aqui está: alguns se percam. Mas eu acredito que o sentido é que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Aí por isso que a palavra arrepender-se aparece aqui, né? Então Pedro está explicando, naturalmente inspirado pelo Espírito Santo, que o motivo que a vinda de Jesus parece demorar é que Deus, Ele espera, está dando tempo para que ninguém se perca, mas
que todos iam arrepender-se. Então, a impressão que dá é que Deus quer salvar todos, né? Mas só o fará mediante o arrependimento de todos. Quer dizer, ninguém será salvo sem arrependimento. Por isso que Deus, ele parece demorar, parece segurar a vinda de Jesus, porque depois que Jesus vier, não haverá mais possibilidade de salvação. Segundo ele dá a entender, a época da graça, né? Terá terminado. Então, o arrependimento é necessário, porque Deus não quer que ninguém se perca. Deus quer salvar todos, só que ele não fará monocraticamente, né? ou unilateralmente. Ele o fará mediante o arrependimento dos homens. Naturalmente, Deus dará condição de todos se arrependerem, porque Deus não vai exigir algo de alguém que a pessoa não possa fazer, né? Então, Deus dará condições a todos para que tenham condições de se arrepender, para que ele possa salvar. Então, Pedro diz aí, esse é o motivo, porque a vinda de Jesus parece demorar. Parece que Deus já está retardando deliberadamente para dar oportunidade, para que todos se arrependam e todos sejam salvos. E aí a palavra arrependimento, que conecta esses versículos com Apocalipse 9, é exatamente na mesma direção, porque Deus vai enviar, e aí é por isso que eu coloquei o tema dessa mensagem aqui, o que os crentes não sofrerão, ou os sofrimentos que os crentes não terão. Esse sofrimento aqui será para os que não são salvos, né? Para os que não se arrependeram. Então agora eu vou dizer de que aqui eles devem se arrepender, como está escrito em Apocalipse, capítulo 9, diz assim: e os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos. Aí vem, para não adorarem os demônios. Então, a primeira coisa que os homens devem se arrepender, que Deus espera que se arrependam, é da adoração de demônios, né? Na adoração, a gente tem que se arrepender da adoração de demônios. É possível que ninguém vá dizer, eu adoro um demônio. É possível que ninguém vai dizer isso, porque o diabo opera por meio do engano, da mentira e do engano. Então, muita gente está adorando demônios sem saber que está, porque está sendo enganada. Mas a expectativa de Deus aqui é que os homens se arrependam da adoração de demônios. E aí eu quero dizer aqui, eu vou colocar aqui no contexto os 10 mandamentos, o decálogo, né? O famoso decálogo. O primeiro mandamento do decálogo é: não terás outros deuses diante de mim. E aí a palavra que é usada é deuses. E aí eu quero dizer que nesse caso aqui os demônios são os deuses. Existem deuses e existem demônios. Os deuses e os demônios são os anjos caídos. Eles são do mal, né? Então eles induzem os homens a adorá-los. Eles enganam os homens para os homens adorá-los. E o primeiro mandamento do decálogo é: não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, para não adorar outros deuses, né? No caso aqui ele chama de demônios. Os deuses são demônios. Os anjos caídos são demônios. Eles eram anjos, mas através da queda eles passaram a se tornar demônios. Aí vem aqui. E os ídolos, né? Aí depois, porque o primeiro mandamento é: não terás outros deuses. Deuses são os próprios seres espirituais, os anjos caídos. Eles são seres realmente, são seres espirituais, são seres de outro mundo, né? Eles são extraterrestres, né? Eles vêm de outro planeta. Bom, realmente eles vêm de outro mundo. A Bíblia não chama de planeta, mas eles vêm de outro mundo, que é o céu. Existe o mundo dos anjos, que é chamado do céu, né? Eles vêm realmente de outro planeta, ou seja, de outro mundo, chamado céu. Eles são de lá, mas vieram para cá. Deus foi quem mandou, né? Eles não vieram por conta própria, não. Eles estão aqui exilados. A nossa dimensão terrestre aqui é como que é uma prisão para eles. Deus os colocou aqui porque eles foram rebaixados de uma dimensão superior, no caso o planeta deles, né? Foram jogados aqui na Terra. E aí, eles induzem os homens a adorá-los. Como? Através da representação física dele. Os ídolos são a representação física dos demônios, ou dos anjos caídos, ou dos deuses, né? E aí Apocalipse diz aqui: os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira,
que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Então, as imagens de escultura ou de fundição, elas realmente são apenas imagens, elas não têm vida, elas não têm espírito nelas. Por isso que a Bíblia repetidamente diz, eles não podem ver, nem andar, nem ouvir, né? Então, é uma insensatez, é um despautério, um despropósito, um ser humano inteligente, criado à imagem e à semelhança de Deus, se prostrar diante de uma imagem inanimada, esperando alguma ajuda da parte dela, né? E adorando ela. Então, essa é uma insensatez, né? Uma loucura, uma prova de que o ser humano, algo muito, muito grave aconteceu com ele para ele cair numa situação dessa. Então, e por isso que o segundo mandamento do Decálogo é: não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma do que há em cima dos céus, nem na terra, nem nas águas debaixo da terra, ou nem debaixo da terra, né? Pode ser nas águas, pode ser outra coisa. Então, o que Deus espera aqui em Apocalipse 9, por isso que ele mandou tanto, ele vai mandar, né? Isso não aconteceu ainda não, está no futuro, ele vai mandar. Ele vai mandar tanto sofrimento para os seres humanos, aí eu digo aqui, não é para os crentes, não é para os santos. É para os que não são crentes, os que não se arrependeram. Então ele vai mandar tanto sofrimento, na esperança de que esse sofrimento induza os homens a se arrependerem. Se arrependerem aqui, ele já está dizendo de duas coisas, né? Da adoração aos demônios, que os demônios são os deuses ou os anjos caídos, e da adoração aos ídolos mudos, né? A Bíblia usa essa linguagem. E os ídolos mudos, acho que é Isaías que usa essa linguagem. Os ídolos mudos é duas coisas de que os seres humanos devem se arrepender, porque se não se arrependerem, eles vão sofrer todas essas coisas, né, que eu vou daqui a pouco mostrar. Aí ele diz, então, ele está aqui contemplando de que os homens devem se arrepender. Isso aqui porque o Decálogo é dividido em duas tábuas, né? Primeira e segunda tábua. Há muita coisa ainda a ser dita sobre a questão das duas tábuas, né? Alguns acham que há 4 mandamentos na primeira tábua e 6 na segunda. Outros acham, eu tenho a impressão que há 5 mandamentos em cada tábua. E aí alguns acham assim, os mandamentos da primeira tábua são os deveres do homem para com Deus, né? E os mandamentos da segunda tábua são os deveres do homem para com o próximo, o outro ser humano. E aí o verso 21 de Apocalipse 9 diz assim: e não se arrependeram dos seus homicídios. Ele agora está se referindo à segunda tábua do Decálogo, né? Os seus homicídios é não matarás. O 6º mandamento do Decálogo é não matarás, que creio eu é o primeiro mandamento da segunda tábua, a obrigação do ser humano para com o seu próximo. Então, e não se arrependeram dos seus homicídios, não matarás. Nem das suas feitiçarias. Quando é nada da feitiçaria, parece implicar, volta lá para a primeira tábua, né? O primeiro e o segundo mandamento, que a feitiçaria envolve o intercâmbio com os demônios, né? A feitiçaria envolve o contato do ser humano com demônios. As obras de feitiçaria são de várias maneiras, não vou falar disso agora, mas o ser humano precisa se arrepender da sua feitiçaria, das suas feitiçarias, nem da sua fornicação. A sua fornicação aqui já está falando de sexo, né? E aí entra o 7º mandamento do Decálogo, não adulterarás. Naturalmente, a palavra fornicação, ela é mais abrangente do que adulterar, né? A palavra fornicação, que provavelmente é a palavra porneia, no grego, ela diz respeito a todos os pecados de natureza sexual. Seja qual for o pecado, se envolver o sexo, é porneia, ou fornicação, né? Às vezes é até traduzido por prostituição, mas acredito que o correto é fornicação, porque prostituição é algo específico, é um pecado específico. Mas a fornicação, não, ela é a barra abrangente. Então, e que Deus está esperando que os seres humanos se arrependam da sua fornicação, ou seja, pecado de natureza sexual. Olha aqui. E nem dos seus furtos, porque o 8º mandamento do Decálogo é não furtarás. Então, a gente vê aqui então que Deus espera que os homens se arrependam de quebrar os 10 mandamentos, né? Porque os 10 mandamentos revelam o caráter de Deus e a obrigação do ser humano para com Deus e para com o seu próximo. Por isso que Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2, né?
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças. E o segundo mandamento semelhante a este é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, o que Deus espera que os seres humanos se arrependam é de quebrar os 10 mandamentos. Naturalmente, a guarda dos 10 mandamentos não salva, né? Mas pelo menos não atrai a ira de Deus, né? Agora, o que salva é crer em Jesus, né? Fé em Jesus, né? A justificação é pela fé em Jesus. Naturalmente, uma vez que a pessoa é salva, ela vai guardar os 10 mandamentos, embora não para ser salva, né? Então, aí o que acontece? A expectativa de Deus, então, desses 2 versículos aqui, é que os seres humanos se arrependam. E aqui não está falando de crente, está falando de alguém que não se arrependeu, é o mundo todo, né? E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, né? Aí depois no verso 21. E não se arrependeram, aí vai dizer as outras coisas, né? Agora, a questão agora é: que pragas, né? Os outros homens que não foram mortos por estas pragas. E aqui eu vou voltar ao começo do capítulo 9 de Apocalipse para mostrar que pragas são essas, das quais essas pragas que Deus enviará. Todo isso aqui está tudo no futuro, não aconteceu ainda. Você acha que está vendo muito sofrimento do mundo? Então espere porque vai acontecer. É por isso que dizem que muita gente tem medo de ler o Apocalipse, né? Porque ele diz coisas duras, mas não adianta a gente esconder o rosto do Apocalipse. Nós temos que encarar e ver porque Deus avisa antes para a gente se prevenir, né? E aqui nesse versículo ele já está dizendo: o remédio é arrependimento. E as pragas que Deus vai enviar, não contra os crentes, né? Contra os salvos, mas contra os outros que não se arrependeram. Apocalipse 9:1 diz assim: o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então, João está tendo essa visão, ele está vendo, é algo que vai acontecer no futuro. Viu a estrela que do céu caiu na terra. Estrela caindo do céu na terra, o Apocalipse começa dizendo que estrelas são anjos. Então é um anjo aqui, né? Vai cair um anjo aqui do céu na terra, né? Anjos vão cair da terra, estrelas vão cair do céu na terra. É interessante que desde o primeiro capítulo de Gênesis, que Deus vai fazendo a criação, vai dizer lá no capítulo 1 que Deus criou o sol, a lua e as estrelas. E por toda a Bíblia, essas 3 formas de criação, elas são registradas juntas. Onde aparece um, onde aparece outro. Então é assim: o sol, a lua e as estrelas. Eu até digo que a palavra planeta não aparece na Bíblia, senão em um lugar só. E eu acho que quando a palavra planeta aparece, significa estrela, talvez estrela errante. Mas o que aparece são essas 3 coisas: o sol, a lua e as estrelas. Então, só que essas estrelas cairão sobre a terra, ele está dizendo aqui. E vi uma estrela que do céu caiu na terra, que era só uma estrela, um anjo, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Mas eu quero retornar um pouco ainda em Apocalipse capítulo 6 e mostrar o seguinte: como as estrelas cairão sobre a terra. Isso ainda não aconteceu, vai acontecer no futuro, né? Então veja só. Em Apocalipse 6:12 diz o seguinte: e havendo aberto o 6º selo, olhei, e vi que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um forte vento. Então, mais uma vez, uma referência ao fato de que as estrelas cairão do céu. Aqui no caso está no plural, né? Não é uma estrela só, mas as estrelas que cairão do céu. E ainda em Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 24, verso 29 diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. Mas mais uma referência ao fato de que as estrelas cairão do céu. E Apocalipse 9, ele vai dizer
quais são essas pragas, né? Que Deus vai enviar sobre a terra na esperança de que os homens se arrependam. Então ele vai ver, voltando a Apocalipse 9, verso 2, diz assim: e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, com fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Então, saiu fumaça do poço do abismo, porque foi aberto por esse anjo que tinha a chave, né? E naturalmente era muita fumaça, uma fumaça espessa, que escureceu o sol e o ar. E aí da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Então, da fumaça vieram esses gafanhotos, que naturalmente disfarçados ali por meio da fumaça, né? Eles vieram sobre a terra. E esses gafanhotos eram gafanhotos especiais. Normalmente os gafanhotos, eles devoram tudo que é verde, né? Vegetação, as árvores, tudo que é verde. Só que esses gafanhotos aqui, eles não fazem isso. A função desses gafanhotos é diferente, né? Eles são semelhantes aos escorpiões, né? Foi-lhe dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Então, ainda no verso 10, eu vou ler um pouco de assim: e tinham caudas semelhantes a dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas. O seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E aí, vamos voltar aqui ao verso 4, Apocalipse 9, 4, diz assim: e foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Então, essas pragas que virão, Deus enviará para levar os seres humanos ao arrependimento, na esperança de que os seres humanos se arrependam. Essa é uma dessas pragas que ainda não aconteceram, mas que acontecerão. Elas não virão sobre a igreja, nem sobre os salvos, ou sobre os crentes, mas virão sobre aqueles que não são convertidos, aqueles que não se arrependeram, que ainda não se voltaram para Deus. E aí diz aí, né? A esses gafanhotos que eles não deverão fazer dano a erva alguma, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não tivessem nas suas testas o selo de Deus. E aqui é um negócio sério, porque esses gafanhotos, eles foram programados para atacar somente os homens, não todos os homens, mas só um tipo de homem. Um homem, no caso aqui, homens e mulheres, né? Aqueles que não tivessem na testa o selo de Deus. Ou seja, mesmo que essa pessoa pertença a uma igreja, seja uma pessoa religiosa, até tem uma aparência de cristão, né? Mas isso não é isso que ele está falando aqui. Ele diz que os gafanhotos só não atacarão aquelas pessoas que forem seladas, aquelas que tiverem o selo de Deus. E aí, aqui fala nas suas testas, né? Essa expressão lembra Efésios 1,13, né? Onde Paulo vai dizer que o evangelho, tendo ouvido o evangelho da vossa salvação, né? E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então o selo aqui é o Espírito Santo. E aí mais à frente, acredito que é Efésios 4,30, ele vai dizer assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então o Espírito Santo é um selo, né? A unção do Espírito Santo é um selo. E a pessoa que não tiver esse selo, que não tiver essa unção, ela será alvo do ataque desses gafanhotos, né? Ela será objeto do ataque, eles se voltarão para ela, e eles serão especialmente atraídos para as pessoas que não tiverem esse selo na sua testa. Esse selo é o Espírito Santo. O Espírito Santo é um selo de propriedade de Deus, né? De inviolabilidade. Por isso que João diz na sua primeira carta que aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca, porque o selo torna a pessoa inviolável. Porque a propriedade de Deus está selada com o selo de Deus. E aí esses gafanhotos não atacarão essas pessoas, mas os que não tiverem esse selo serão atacados. Ainda a respeito do selo,
eu vou retornar um pouco em Apocalipse 7:1, onde vai dizer o seguinte: e depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subindo do lado do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, olha aqui, o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E eu vi o número dos que foram selados. Eu vi o número dos selados. E eram 144.000 de todas as tribos do filho de Israel. Então, esse selo aqui é o Espírito Santo, né? E esses que são selados pelo Espírito Santo, só esses estarão livres da ação desses gafanhotos que vão sair do abismo, né? Voltando ao Apocalipse 9. Verso 5 diz assim: e foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. Naqueles dias os homens buscarão a morte, mas não a acharão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Então, esse sofrimento que virá, porque isso ainda está no futuro, ainda vai acontecer, né? Pela ação desses gafanhotos, os homens não morrerão, né? Eu acredito que esse veneno da cauda do escorpião, o aguilhão que há na cauda do escorpião, que estará na cauda desses gafanhotos, algum tipo de veneno que os homens não morrerão, né? Serão atormentados, sofrerão a dor, mas não poderão morrer. Muitos desejarão morrer, mas não poderão, porque a morte fugirá deles. E é por isso que quando chega no verso 20, ele diz assim: e os outros homens que não foram mortos por estas pragas e não se arrependeram. Parece até que a impressão que eu tenho é que enquanto os homens estão sendo atormentados por esses gafanhotos, são 5 meses, né? Durante 5 meses os homens serão atormentados por esses gafanhotos que saíram do abismo. É possível que eles ainda tenham a oportunidade de se arrepender, né? No meio desse sofrimento aí, porque Deus quer que se arrependam. Mas, embora a conclusão lá no final do capítulo é que eles não se arrependeram, mesmo com todo esse sofrimento, né? Então, repito que esses sofrimentos, eles não atingirão os santos, não atingirão os salvos, né? É só para os que não foram salvos, que não se arrependeram, os que rejeitaram o oferecimento de Deus, né? Da graça salvadora, mediante o arrependimento. O ser humano só tem que se arrepender, né? E naturalmente Deus dará as condições para ele se arrepender. E aí, esses gafanhotos, aqui é interessante que a aparência desses gafanhotos, ela é terrível. Eu fico me pensando o seguinte: não diz aqui o tamanho desses gafanhotos, porque se esses gafanhotos tiverem o tamanho de um gafanhoto convencional, eles serão pequenos, né? Mas não sabemos se esses gafanhotos terão um tamanho convencional, de um gafanhoto convencional, como nós os conhecemos. Porque eles são comparados com cavalos. Aí eu fico perguntando, mas será que esses gafanhotos não serão assim do tamanho de cavalos? Não sei. Mas vou ler aqui algumas informações sobre a aparência dos gafanhotos. Diz assim, verso 7. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia umas como coroa semelhante ao ouro. E os seus rostos eram como o rosto de homens. Tinham cabelo como cabelo de mulheres. E os seus dentes eram como de leões. E tinham couraças como couraças de ferro. E o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham cauda semelhante a dos escorpiões. E aguilhões nas suas caudas. O seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Então, é uma aparência terrível. Então, a única coisa que eu não vejo dizer aqui é qual era realmente o tamanho deles, né? Pelo sim ou pelo não, se eles eram pequenos, como os gafanhotos conhecidos hoje, ou se eram gafanhotos grandes do tamanho de cavalos,
Mas o terror que eles causarão é pelo menos semelhante, né? Ou seja, esse terror, esse horror que virá aí no futuro, né? Que Deus enviará na esperança de que o ser humano se arrependa dos seus pecados, né? Contra Deus, da transgressão da lei de Deus, para que não incorram nesse sofrimento aí, né? Aqueles que já se arrependeram não serão alvo desses gafanhotos. E aí ele termina dizendo essa parte aqui, dizendo o seguinte, verso 11. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu, o seu nome é Abaddon, e em grego, Apolion. Então, esses gafanhotos tinham um rei, eles moravam no abismo, né? O abismo é abaixo da terra. Existe um mundo debaixo dos nossos pés, né? E tem o rei. O anjo do abismo, a impressão que eu tenho às vezes é que aquilo que os gregos chamavam de Hades, o Hades, que é o príncipe que governa o mundo inferior do abismo, né? A impressão que eu tenho é que é esse mesmo personagem aqui. Os gafanhotos tinham um rei, que era o anjo do abismo. Abaddon e Apolion significam destruidor, né? Pelo sim ou pelo não, é um anjo que ele comandava esses gafanhotos. Na sequência, ele diz assim, passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. E aí eu quero só resumir esse terceiro, essa próxima praga, né? E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram, ele vai dizer lá no final. Mas a próxima praga que Deus vai mandar, eu fico imaginando um ser humano hoje, né, ouvindo tudo isso aqui que está registrado, o aviso de Deus, ele pode ter a seguinte alternativa, né? Ele pode ignorar e dizer, não acredito nisso aí, e não se preparar para quando esse tempo chegar, né? Ou então, ele pode se preparar assim, tipo assim, cavando um bunker, né? Abrigos subterrâneos. É complicado porque esses seres, que devem ser demônios com aparência de gafanhotos, eles já virão do abismo, eles já virão do mundo inferior, eles virão de baixo, né? E aí eu pergunto se algum bunker vai resistir a essa incursão desses gafanhotos, que são demônios, acredito eu. Então a pessoa tem outra alternativa, é ela levar a sério isso aqui e acreditar, não, isso vai acontecer mesmo. Eu preciso me arrepender disso que a palavra de Deus está dizendo aí, para que eu não venha cair na mão desses gafanhotos aí. Mas o próximo juízo que vem, né, aqui, vou ler aqui, verso 13. Tocou o 6º anjo a sua trombeta, e eu vi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta, solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Então, tem 4 anjos presos junto ao grande rio Eufrates, né? Anjos presos. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Então, essa segunda leva aqui de sofrimento, esses anjos, eles já não vêm do abismo, né? Enquanto aqueles gafanhotos vieram do abismo, naturalmente com o seu rei, que é o anjo do abismo, eles vieram do abismo, debaixo da terra, do mundo inferior. Esses aqui que vão aparecer na sequência, parece que eles já estão aqui no nosso mundo, né? Eles estão presos junto ao grande rio Eufrates. Deve ser algum tipo de prisão espiritual invisível, né? Pode ser que seja até debaixo da terra, não sabemos. O certo é que eles vão matar 1/3 da humanidade. Se, por exemplo, hoje a humanidade, ou na época que acontecer, a humanidade tiver assim 8 bilhões, né? Dizem que já hoje tem 7 bilhões e meio, né? Vamos colocar em 7 bilhões e meio. Se for 7 bilhões e meio, eles vão matar 2 bilhões e meio de pessoas, 1/3. 2 bilhões e meio de pessoas, já imaginou isso? Porque agora, né, esse vírus que está aí já matou tanta gente, milhares de pessoas e tal. Mas e esses demônios, né? Esses anjos aqui, que vão matar 2 bilhões e meio de pessoas? É o que está dizendo aqui, né? E o que está escrito é aquilo que vai se cumprir. Aí diz assim, e o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e eu vi o número deles. Ou seja, existem 4 anjos presos, que eles vão ser soltos, né, junto ao grande rio Eufrates, e eles vão comandar um exército de 200 milhões, provavelmente de anjos, de demônios, coisas assim. Aí diz aqui, e assim vi os cavalos nesta visão.
Os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e enxofre. As cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. Por estes três foi morta a terça parte dos homens. Repete, né? A quantidade de homens que serão mortos. A terça parte, 2,5 bilhões. Assim, hoje seria isso. 2,5 bilhões de pessoas serão mortos. Isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíram das suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas. Agora vejam só. Aqueles gafanhotos que saíram do abismo, eles tinham cauda, como o escorpião. A cauda tinha um aguilhão, né? E com aquele aguilhão ele feria os homens e os atormentava. Agora vejam, esses cavalos aqui, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes, e têm cabeças, e com elas danificam. Ou seja, esses cavalos têm cauda, a cauda deles é como serpente, e com cabeça e dente, e veneno e tudo, né? E imagine esses seres aí, com a cauda semelhante a serpentes, que tem veneno, que vão morder as pessoas e matá-las, né? E aí é por isso que na sequência ele termina dizendo isso aí. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram, né? Verso 21, e não se arrependeram também das outras coisas que fizeram. Então, são coisas tremendas, né? É mais fácil o ser humano ignorar isso aí, né? Procurar não tomar conhecimento, não se dar por avisado, mas é uma insensatez, porque isso vai acontecer, né? Como Jesus disse, aquilo que está escrito vai acontecer, terá cumprimento, né? Isso vai acontecer, e o objetivo de Deus é que os seres humanos se arrependam, né? Durante todos esses 2.000 anos de história da igreja, o período da graça, o evangelho está sendo oferecido gratuitamente, mediante o arrependimento. Sempre a condição é arrependimento, por toda a Bíblia, né? Deus exige que o homem se arrependa para poder perdoá-lo, salvá-lo. E agora, todo esse tormento, todo esse horror, esse terror que virá de sofrimento para os seres humanos, é a mão de Deus, né? Procurando ver se o ser humano se arrepende diante de todo esse sofrimento aí que virá. Mas a conclusão aqui é que eles não se arrependeram, isso aqui. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram. Então veja só a situação do ser humano, né? Mas essa mensagem aqui em Apocalipse, ela é para dizer que a igreja não vai passar por isso. Esses seres não vão atacar a igreja, eles vão atacar os que não são convertidos. Então, aquelas pessoas que têm medo de vir para a igreja, né? Com medo de serem talvez perseguidos, ou talvez discriminados, ou talvez cerceados na sua desejo de prazeres e tal, né? É bom meditar nisso aí, né? Claro que a igreja vai ter a sua parcela de sofrimento, mas não é esse aqui que eu estou dizendo. Isso aqui é para os que não são crentes, né? Então, você que está ouvindo aí, se arrependa, para que quando chegar a hora, né, você não venha dizer que é tarde demais, né? E se prepare para que esses flagelos, né, não atinjam você e a sua família também. Amém? Então, que Deus abençoe, né? Tire bom proveito dessa instrução da Escritura, em nome de Jesus. Amém.